Que Jesus, que a espiritualidade amiga esteja aqui conosco, né? Nesse dia que sabemos, né, que vai ter uma neve vindo aí, uma tempestade que não sabemos, mas que nós possamos ter confiança, né, em Jesus e nessa espiritualidade. Meu agradecimento aqui pelo carinho de vocês, pelo convite que vocês sempre me fazem. Eu não estou podendo vir tanto aqui, a Norma fica insistindo, mas eu tenho trabalhado aos domingos. Então, sempre que eu tiver um tempinho, eu vou estar aqui sim. Mas foi até difícil. Eu falei, nossa, vão cancelar, eu não vou conseguir. Mas estamos aqui, graças a Deus. E para mim é uma felicidade que da última vez que eu estive aqui, eu convidei uma pessoa, que é a mãe do meu sobrinho, e eu convidei para ela vir. E depois, né, isso foi, perguntei até para ela, isso foi em março do ano passado. E depois que ela veio, né, a primeira vez, ela tá aqui trabalhando, Kátia. Eu fico super feliz de saber que você veio, que você estava. E nesse tempo todo de doutrina, né, esses 20 e tantos anos, eu acho que ela tinha um pouquinho de medo. A minha família toda já tinha, eu era a única espírita da família. E ela, na verdade, eu falava, quer ela ver? Não. E na verdade, no ano passado, eu tinha convidado o filho dela, né, meu sobrinho, você quer ir lá ver? E aí ele disse, eu vou, e acabou que ele não veio, e ela veio. E eu levei até um susto, você vai? Pô. Então a gente sabe, né, gente, quando nós estamos preparados, a pessoa aceita o convite e vem e chega. Então, às vezes, a gente vê algumas pessoas chegando e indo, mas na hora que é o momento certo, a pessoa chega e a pessoa começa a ver o que é realmente a doutrina espírita, né? Que é essa família, que é esse lugar que a gente se une e fica bem, e briga, mas como for toda a família, né? Mas é uma delícia a gente fazer parte, né, da doutrina espírita. Então, parabéns pelo Ponto de Luz, que há tanto tempo está aqui. É a casa mais antiga da região, né, do Tri-State. É o Ponto de Luz, nesse trabalho que a Norma faz, maravilhoso. Então, parabéns e que a espiritualidade abençoe sempre essa casa, né? Estamos um pouquinho atrasados para falar do Ano Novo, mas fevereiro ainda, né? Na verdade, eu marquei essa palestra, esse tema, para fazer em Mount Vernon, em janeiro, era começo de janeiro, era a primeira semana de janeiro, e nós faríamos lá, e aí ficamos doentes, porque muita gente ficou doente com aquela gripe que tá aí, todo mundo tosse, e aí não conseguia ficar em pé. E aí desmarquei, marquei com eles para amanhã. E quando a Norma falou, eu falei, eu tenho esse tema que eu vou fazer, e ela falou, não, tá ótimo. E cancelei já de novo para amanhã com o Monverno. Eu falei, não acredito. Aí já até falei, não, gente, agora remarcamos para abril. Eu falei, não vai dar mais para ser carta de Ano Novo, né? Então vamos trazer a carta para cá. Então vamos falar aqui, né? Gente, lembra da gente escrevendo cartas? Alguém aqui escrevia carta? A gente escrevia, né? Não era uma delícia? Era uma delícia escrever a carta, mandar a carta. Era uma coisa muito gostosa. E receber de volta. A gente ficava esperando, né? E quando a gente recebia uma carta, né? Vamos pensar então essa carta que nós vamos escrever para esse ano novo, para esse ano começando. O outro, isso. Eu baixei um pouquinho. Tá dando para ver? Eu acho que agora parou de fazer o tudo. Nós todo ano, todos os anos, né? Quando a gente está para começar um ano, a gente começa a pensar em metas para o ano novo. A gente faz isso, né? Qual é a minha meta para esse ano? O que eu vou fazer nesse ano que começa? Então vamos falar um pouco, né, dessa historinha aqui desse homem com essa carroça de abóboras. Esse homem então vai em um lugar para pegar essas abóboras e ele arruma as abóboras todas certinhas na carroça dele e ele começa então, né, a história de dirigir a carroça, né, eu achei até interessante, ele começa a dirigir ali a carroça dele. E ele começa a ver que cada vez que passa, né, nessa estrada de chão, e cada vez que a carroça com as abóboras dá aquele solavanco porque passa num buraco, ele para arrumar as abóboras de novo. E ele vai de novo, começa a viagem de novo, e novamente as abóboras bagunçam todas, e ele quer arrumar as abóboras. E aí ele diz, meu Deus, eu não vou sair daqui, né? Essa viagem não vai ter fim, porque toda hora eu paro para arrumar as abóboras. E
Enquanto tem uma hora que ele para arrumar essa abóboras, ele vê que uma outra carroça passa também com as abóboras, e cada solavanco que dá, a pessoa não olha nem para trás, ela segue o caminho, ela vai ali, e aí ele começa a reparar que as abóboras mesmo começam a se assentar, a se ajeitarem ali a cada solavanco, né? Então, qual é a nossa meta? O que nós estamos fazendo? Vamos colocar então essas abóboras sendo os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos desafios. Se nós pararmos toda vez que acontece alguma coisa, que a gente tem um problema, para tentar acertar esses problemas, nós vamos achar que a vida não está caminhando, que não está seguindo, né? Mas quando nós vamos, todo mundo aqui tem problema, todo mundo tem dificuldades. Se a gente parar e falar, não vou no centro, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo porque eu tenho um problema, a gente não vai se mexer, não é? Então, que a gente vá seguindo, e os problemas vão se ajustando porque nós sabemos que vão se ajustando, porque todos nós vamos tê-los. Então é isso que nós precisamos compreender. Nós precisamos estar de olho na meta. Qual é a nossa meta? Chegarmos, né, ao final dessa caminhada. Vamos ter dificuldades nesse caminho? Vamos ter. Mas se nós paralisarmos, vai ser muito difícil chegar com o que nós planejamos. Então vamos colocar, planejamos aqui para 2026 e cada um pensa na sua vida, quais são os planejamentos. Alguns planejamentos a gente faz que são mais longos, né? Até o ano tal eu gostaria de fazer isso, isso e isso, né? Quantas pessoas não pensam, eu vou me aposentar, eu vou viver aqui, eu vou fazer isso, o que eu vou fazer, né? Então, nos slides vai estar dando para ver, vai estar embaixo as obras, tá? Então esse texto é agora do Fonte Viva e cada um, não sei se quem está lá atrás vai ver a fonte aqui, né? Que a gente estava falando sobre isso, então pequenininho para ver. Esse é Fonte Viva, então. E Emmanuel vai falar, sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Nós vemos os anos passando, estamos em 2026, lembra quando a gente pensava, e aí tem que ser o pessoal mais velho aqui, né, porque eu lembro disso, quando a gente era criança, o ano 2000 quando chegasse, você lembra disso? Você é muito nova, você não lembra disso. O ano 2000 era aquela coisa assim, o mundo vai acabar. A gente achava aquela coisa futurística, lembra, gente? Ia ser assim, o ano 2000 a gente já ia estar no espaço, era uma viagem, né? 2001, o homem saiu no espaço, era uma coisa assim que a gente achava que 2000 ia ser uma coisa, era tão longe, né? Gente, nós estamos em 2026 e não estamos no espaço, passeando no espaço, tem até uma outra que vai. Mas é incrível realmente o que a gente imagina, né? Como vai ser. Então, os anos vão passando, né? E é engraçado para quem tem 20 anos hoje, pensar no milênio passado, eu acho que tinha muito isso, né? Porque era o milênio passando. Pensar no milênio passando, eles acham que nós somos super velhos, né? Tipo assim, como assim que você é lá do milênio passado, né? Tipo assim, nossa! Então, a gente vai vendo, né? Sucede os anos com precisão matemática, mas o dia que nós estamos vivendo hoje, pode ser 22 de fevereiro, mas é desse ano, é único, né? E nós temos aqui esse momento único para escrever uma história única, que é a nossa história, né? Nós temos essa oportunidade, nós temos sempre um recomeço. Muitas pessoas falam, não, eu já sou assim mesmo, eu não vou mudar, não tem como mudar. Boa tarde, Hércules. Bom te ver. Tempo que eu te vejo. Vamos saber. E aí nós vamos vendo isso, né, com quantas oportunidades de inovação moral. Porque quando a gente fala nessas mudanças, a gente pensa muito na parte também material. Mas moral, quantas mudanças, né, quantas oportunidades dessa renovação moral encontrará a criatura num abençoado período de uma existência. E aqui ele não está falando nem só de um ano, mas de uma existência inteira que nós temos para estarmos aqui melhorando, nos melhorando,
nos aprimorando. E essa oportunidade nós temos todos os dias. E a gente pode falar, não, tem dia que é mais difícil, tem dia que nós temos essa dificuldade de compreender mesmo que nós estamos aqui para modificar alguma coisa em nós mesmos e, claro, deixar alguma coisa para o mundo. Mas nós vamos vendo, sim, é mais difícil, tem dia que é mais difícil? Tem, mas por isso que nós estamos aqui. Exatamente, que a gente sai num dia que vai ter essa tempestade toda e nós estamos aqui. O que eu vou aprender aqui? O que eu vou fazer? O que a espiritualidade tem para mim? Quando nós estamos aqui na casa espírita, é pensar, perto de cada um tem um espírito amigo, fazendo a gente prestar atenção no que mais nos tocar, fazendo nós prestarmos atenção, o que eu estou fazendo aqui? E não é aqui, né? É só do centro espírita, mas o que eu estou fazendo aqui nessa encarnação? E a espiritualidade vem validar para a gente que isso é importante, sim, né? Faça seus planos, sim. Modifique-se moralmente, sim. Pare com aquela história de que, não, né? As pessoas estão fazendo assim, por que eu vou ser o bobo? Por que eu vou ser diferente, né? Não, nós precisamos, sim, fazer essa mudança em nós mesmos. Nós não vamos mudar porque o outro não, né, mudou. Não, se ele não mudar, eu não vou mudar. Não, nós temos que fazer a nossa parte, né? A nossa mudança. Nenhum de nós precisa viver como algum vulto do cristianismo tenha vivido para ter êxito na atual reencarnação. Mesmo porque cada qual escreve sua própria biografia. Ninguém está pedindo para a gente ser santo, né? Aqui nesse livro aqui de Valdo Franco fala, né, sobre Francisco de Assis. Já pensou, gente, ser Francisco de Assis? Ninguém está pedindo isso para a gente. Eles vêm para trazer esse exemplo, mostrar que dá para viver como eles viveram, mas nós não vamos ser como eles, né? Nós precisamos escrever a nossa própria biografia. Mas o que eu tenho escrito? Se eu desencarnar hoje, eu vou para o plano espiritual, eu vou conseguir ser a pessoa que, claro que no primeiro momento a gente vai ser atendido mesmo, né, gente? A gente já vai dar graça se algum hospital atender a gente. Mas depois ali, eu vou conseguir ser um trabalhador ou eu vou ser aquela pessoa que não consegue, que vai dar trabalho, né? Que não consegue fazer alguma coisa útil. Então, o que eu estou fazendo? Qual é a biografia que eu estou escrevendo para chegar do lado de lá e continuar esse trabalho que nós estamos fazendo aqui? Será que eu já consigo? E isso cada um tem que se responder. Se eu já estou trabalhando aqui, provavelmente eu vou chegar lá querendo trabalhar. Se eu sou aquela pessoa que me força o tempo todo, não aguento mais, mas vou continuar trabalhando, vai ser muito difícil. Porque é aquela noção que a gente tem, né? Não, desencarnou, já é para descansar. Não, né? O bom é esse caminho onde a gente escreve a nossa história trabalhando, sendo útil, buscando estar presente na vida das pessoas e fazendo algo de bom. É isso que nós estamos aqui. Essas são as nossas metas, né? A gente nunca vê alguém dizendo assim, esse ano eu vou ficar parado, não quero contato com ninguém, vou ficar triste, sentada dentro da minha casa e não vou sair. Tem muita gente vivendo assim? Tem. Mas ninguém fez isso como meta, né? A pessoa não está conseguindo reagir. Né? A gente tem visto muitas pessoas, mas isso não foi uma meta que a pessoa colocou. Ninguém está dizendo, eu vou ficar aqui sofrendo, porque eu quero sofrer mesmo. Por mais que a gente veja, mas tem gente que parece que quer. A pessoa não está conseguindo reagir, né? Mas não é a meta dela. Então vamos nós escrevermos as nossas próprias biografias pra gente, e tem dia que dá vontade, né? Tem dia que fala assim, hoje eu não vou levantar não vou trabalhar não vou fazer isso não. Então o que nós estamos fazendo? Qual é o trabalho que nós estamos buscando para escrevermos essa biografia sem querer ser santo, mas também não querendo ficar parado, né? O tempo é um constante presente. Adorei essa frase, né? Condicionando-nos às ocorrências do ontem e do amanhã, sem nos permitirmos usar convenientemente a hora atual. O que está acontecendo conosco, né? Nós nos condicionamos às ocorrências do ontem. Nós sabemos que a depressão é justamente isso, né? É um apego ao passado.
A pessoa depressiva é patológica, é uma doença, mas a pessoa está agarrada a alguma coisa do passado. Alguma coisa me traumatizou, alguma coisa foi muito negativa, e aí a gente não fala coisa do passado, coisa boa, né, gente? E eu não consigo me livrar daquilo. Então, toda vez que eu tento viver, eu estou agarrado naquilo que aconteceu. E se eu não trabalhar isso dentro de mim, vai realmente, né, causar uma depressão, onde eu vou precisar fazer tratamento, tomar remédio, porque eu não consigo me livrar daquilo. E às vezes a pessoa nem se dá conta, né? E a ansiedade é essa preocupação com o futuro, com o que vai acontecer. Nós começamos a ficar ansiosos. Muitas pessoas, né, vivem pensando: o que vai acontecer amanhã? Né? O que vai acontecer daqui a 2 anos, 3 anos? Como que vai ser minha vida? Como que eu vou estar? E aí a gente começa a se preocupar tanto com isso que a gente para de viver o hoje. E aí, essa frase maravilhosa: o tempo é um constante presente. Presente, né, daquilo que a gente recebe, e presente de viver no presente. O que eu estou vivendo hoje? Isso não é fácil, né, gente? Eu mesmo, tem hora que eu me pego assim numa grande ansiedade mesmo. O que está acontecendo? O que vai acontecer? Meu filho está na faculdade, né? E você fala, ele vai estudar, ele vai estar lá. E a gente começa a fazer isso, e daqui a pouco, não, ele está lá. É a vida dele. Como que ele vai viver isso? É com ele. Eu não posso querer controlar isso, né? Então nós precisamos, eu comentava antes da palestra, até falando isso, né? Ele não liga, ele não me liga. E aí você fala assim, não, liga todo dia, né? Não, nós temos um grupo da família, e sou eu, meu marido, a minha filha. Aí a Norma pediu para eu falar na minha biografia que eu sou a mãe da Bia, né? Então, falou, além da mãe da Bia, o que você é? Minha filha, que hoje é uma trabalhadora da doutrina, né? E meu filho que diz que, você sabe, quando criança ele já fala, você sabe que eu não consegui isso, né? Mas bonitinho, chega em casa, faz oração e tudo. E ele não liga. Aí eu falei, eu ligo, de vez em quando eu ligo. Quando eu tava vindo pra cá, liguei, sabia que ele não ia me atender. Falei que deve estar até dormindo. Mas, pelo menos ele sabe que eu liguei. Mas eu não vou ficar, tá bem, não tá bem. Eu falo, não, deixa, se não estivesse bem, liga. Né? Então tá bem. Porque a gente não pode controlar isso, nós não podemos controlar o outro. Claro que isso é um novo processo, claro que isso é um trabalho que nós precisamos fazer. Ah, meu filho não gosta de mim, enquanto que eu... Não, se a gente fizer isso, vai ficar sofrendo, né? Me adora, me ama, mas está morando numa faculdade. Ah, não quer ligar para a mãe mesmo, vai ficar com os amigos, que mãe, né? E aí liga, né, para o pai quando precisa de dinheiro, dá notícia. Então é interessante isso, né? Nós precisamos tirar um pouco essa ansiedade. O que vai ser? Vai arrumar um trabalho? Vai conseguir terminar a faculdade? Quanta preocupação a gente não tem isso, mas a gente não pode controlar isso. Então, graças a Deus que ele está tendo essa oportunidade agora, oportunidade que eu acho que quase todos nós aqui não tivemos, né? Que lá no Brasil mesmo, se fazer a faculdade, você não mora na faculdade, aquela coisa toda, né? Então é que gostoso, tá podendo estar lá, podendo morar, que coisa boa, né? Que aproveite esse momento. Mas são coisas que nós precisamos deixar e falar, não, o presente que eu estou vivendo agora tá eu e meu marido em casa com um cachorrinho pequenininho, a gente fica bem. Outro dia minha mãe fala, agora você tá vendo, né? Minha mãe tem 5 filhos, e todos, eu, minha irmã e meu irmão moramos aqui, eles moram no Rio de Janeiro, meu irmão mora em São Paulo, minha outra irmã mora na Bahia. E eles veem mais a gente que está aqui do que meus outros irmãos. Aí minha mãe disse, agora você tá vendo como é isso, né? Ficar sem filho. Eu falei, tô gostando. Tá uma delícia. Então a gente vai vendo, né? É aproveitar esse presente. Porque senão a gente sofre pensando, era tão gostoso. E era, né? Quando estão os filhos em casa, quando tá pequenininho. Aproveite quem tem criança ainda pequenininha em casa. É tão gostoso? Mas as fases vão passando. E isso para tudo que nós vivemos, né? Viver esse presente como realmente um presente de Deus, desse dia que nós temos. O que eu estou fazendo nesse dia de hoje? Qual é o meu trabalho? O que eu tenho que aprender nesse dia, né? Hoje, por exemplo, nós precisamos realmente viver cada momento, cada hora, tentando prevenir, vão vir ventos. A gente sabe que árvores, onde eu moro, tem muitas árvores, né?
aqui vocês não têm tantas árvores, mas tem também amanhã como vai ser isso, né? Mas vai adiantar ficar ansioso? Não, o pessoal está avisando, olha gente, tente não viajar. Mas a gente não sabe até amanhã o que vai acontecer, né? Imagina que desespero vai ser esse. E aí o pessoal vai no mercado e compra tudo que tem no mercado, né? O mercado acaba com todo... Aí chega na terça, tá todo mundo em casa com aquele monte de comida, né? Mas porque essa ansiedade, isso que a gente cria, né? De o que vai acontecer, eles estão anunciando para prevenir, né? Mas a gente já passou por esses momentos, né? No livro da existência, cada dia é uma página em branco que confiarás ao tempo, gravada com os teus atos, palavras e pensamentos. Escreve com luz a história viva de tua romagem pela terra. Gente, qual foi o momento que nós podemos falar? Nesse dia eu escrevi com luz. Quando que a gente faz isso? A gente sabe que a gente consegue escrever, né? Mas tem momentos que sobressaem, sabe? Aquele momento foi especial. Então, assim, imagina, quanto mais nós pudermos escrever com luz, o que é luz? É a gente fazer um bem, é tocar o coração, é estar fazendo alguma coisa que nos melhore. Nossa, eu estava nesse caminho que estava tão errado. Não, agora eu reparei, eu tenho que ir por esse caminho aqui, porque por onde eu estava indo não estava legal. E aí nós podemos recomeçar e recomeçar novamente, né? Então, cada dia, pensa, uma página em branco. Uma página linda, branquinha ali, só para nós escrevermos o nosso dia. E tem dia que passa que nós deixamos a página em branco, não tem isso? Que a gente acha que está em branco, né? Não fiz nada, mas está lá a nossa paginazinha sem luz naquele dia. Por que nós chegamos a fazer isso, né? Qual é o trabalho que nós precisamos fazer para realmente pensarmos em uma página em branco? E nós sabemos disso, aquele dia que a gente não consegue reagir, passa o dia inteiro, né, ou na frente do telefone. Até quando a gente está vendo uma televisão e é uma coisa positiva, é bom, né? Ou tipo, eu estou muito cansado, hoje eu preciso ficar em casa, eu preciso descansar. Ótimo. O que não pode é assim, nossa, eu precisava fazer isso, eu precisava fazer aquilo, e eu ainda não consegui sair. Isso é que a gente tem que começar a reparar, né? Porque senão não é para ficar o tempo todo fazendo alguma coisa e não descansar. Descansar é bom, mas não pode ser aquele momento que a gente só se entregue, né? Valorize seu tempo na terra e prossiga decidindo pelo bem, para que, no serviço do Senhor, você continue crescendo em busca do encontro consigo mesmo. Vamos valorizar o que nós estamos fazendo. Uma das maneiras, né, é estar aqui, é fazer parte dessa comunidade que é, né, o Centro Espírita, a Doutrina Espírita. O trabalho que vocês fazem é lindíssimo aqui, né, junto a pessoas de rua. Quanta coisa boa é isso, é valorizar em família, valorizar no nosso trabalho, né, para a gente continuar crescendo. E como que eu entendo esse crescimento? Outro dia eu estava conversando com algumas pessoas e aí a pessoa estava falando uma coisa tão negativa e eu disse, nossa gente, vamos mudar esse padrão de conversa, né? Tá tão negativo, vamos dar uma mudada aqui. E a pessoa só virou para mim e falou assim, mas é melhor a gente falar do que pensar. E na verdade a gente sabe que é o contrário, né gente? Porque, nossa, eu pensei, mas não falei, já estou me esforçando, né? Mas ela disse isso, melhor falar do que ficar aí pensando isso, remoendo isso. Eu falei, você sabe que eu não penso nisso também? Vamos mudar o assunto? Então é mais ou menos isso, na hora que a gente consegue falar para a pessoa, e é difícil, né? Porque às vezes é uma coisa assim e a gente aumenta aquilo vai criando um volume, né? E a gente está com uma tendência a isso, a gente vê uma notícia, o que não faltam, né? Notícias negativas, a gente vê uma coisa e a gente aumenta. Por quê? Né? Vamos substituir por coisas positivas. Não quer dizer que a gente vai ficar alheio ao que está acontecendo no mundo, mas repetir aquilo de novo, que não é nenhuma solução nossa, nós não vamos resolver, né? Então não adianta a gente ficar falando. Nós temos aqui um exemplo de uma senhora, de uma mulher que chegava em casa todos os dias. E ela chegava e ela olhava, ela trabalhava, né? Passava para pegar os filhos da escola, chegava em casa e olhava a grama dela.
e via que a grama dela estava toda seca. E olhava assim, aí olhava para o marido, e o marido estava ali, em frente à televisão. Conseguiu trabalho hoje? Não estou conseguindo arrumar trabalho, então ele já tinha saído para conseguir trabalho, não conseguia. E ela olhava a grama dela, a tristeza dela era a grama, ela olhava a grama dela, e aquela grama feia, e a dos vizinhos tudo lá, tudo verdinho, né? E aí os dias iam se passando e ela sempre se lamentando aquela grama, e aquela mesma coisa, e ela se esforçando no trabalho, chegava em casa, e as crianças. Um dia ela chega em casa e ela fala, sabe do quê? Vou nem entrar hoje, eu vou molhar essa grama. E ela pega, olha a atitude, e começa a molhar essa grama. Então quando ela já chega cansada, tem um filho, tem tudo que ela tem que fazer. Mas ao invés dela ficar se lamentando, quanto tempo vai demorar para molhar a grama? E ela começa a fazer isso. E aí ela começa a cuidar do jardim. E agora ela chega em casa com os mesmos filhos, o mesmo trabalho. E ela está ali com aquela grama dela, olha que satisfação. Uma mudança de atitude. A satisfação dela. O marido vendo aquela alegria dela já fica mais animado também. E acaba conseguindo um trabalho também. Uma mudança. A gente pode passar o tempo reclamando, ou podemos valorizar o nosso tempo dizendo, eu posso fazer. Eu não posso fazer o outro fazer por mim. O marido já estava ali chateado, que está sem trabalho, procurando um trabalho. Não ia ter cabeça para ali molhar a grama. Não adianta ela chegar para o marido e falar, vai molhar a grama, vai cuidar do jardim, já que você está em casa sem fazer nada. Ia acabar mais com ele, né? Não. Faça essa mudança. Uma atitude. Nós vamos renovar, né? As pessoas e o mundo à nossa volta. É nesse momento que nós precisamos estar valorizando o nosso tempo. O que eu posso fazer do meu tempo? O que eu estou vendo que está faltando na minha vida, mas que eu posso fazer? Qual é o movimento que eu posso fazer, né? Qual é essa valorização que eu posso dar na minha vida? O que está agora me trazendo esse sofrimento, essa reclamação constante que me está me jogando para baixo, né? E ainda nisso de valorize o seu tempo, essa é uma arte que está dando para todo mundo ver? Não vai perceber, eu vou explicar o que é. Ah, ótimo, isso, está dando para todo mundo ver? Eu vou explicar o que é. Essa arte está no Guggenheim. Essa arte é uma sala vazia. Eu lembro que eu passei lá, já tem anos isso, e eu até pesquisei e continua lá. Essa artista, caixa sempre de novo para mim, por favor, para eu ler o nome dela, Katie Paxson, ela fez essa arte, que o nome é Lâmpada, né, a tradução, Lâmpada para simular a luz da lua. Ela fez essa arte, ela criou em 2008. O que ela fez ali, na parede, está, né, uma estantezinha que tem 289 lâmpadas ali. E uma lâmpada fica acesa. Cada lâmpada tem a duração de 2.000 horas. E eu lembro que eu fiquei lá, eu fiquei parada, né? Só aquelas artes que você olha e fala, o que a pessoa criou aqui? Aquilo me tocou tão profundamente que vocês veem, né? Que eu até trouxe aqui. Me tocou tão profundamente ver que a ideia é que essas lâmpadas, né? Ela fez toda uma pesquisa, ela teve uma equipe para fazer, que essas lâmpadas correspondem à vida de uma pessoa. Na época que ela fez, a expectativa de vida das pessoas eram 66 anos. Hoje a gente sabe que aumentou muito mais a expectativa de vida, né? Eu li até um artigo dizendo que a expectativa de vida agora, depois da pandemia, aumentou, porque na pandemia caiu, né? E agora aqui nos Estados Unidos já está chegando aos 79 anos. É incrível isso, né? Só vai aumentando. Então, na época que ela fez, eram 66 anos, né? Então, quando todas aquelas lâmpadas ali forem acesas, é a vida de uma pessoa. Então, para a gente perceber o tempo, né? Dá vontade de falar assim, não, mas apaga a lâmpada um pouquinho para economizar a lâmpada, né? Nós não podemos apagar a lâmpada, né? Nós não podemos fazer essa economia.
É como se Deus tivesse te dado, olha, estou te dando a vida, sua luz está acesa. Mas por esse período aqui. Depois acaba, vai apagar, acabou a vida da sua lâmpada, do seu corpo, do nosso corpo, dessa lâmpada que nós temos. Então eu fiquei assim, muito impressionada de ver, né, como nós temos um tempo. E na realidade, ela ainda colocou aqui esses 66 anos, mas nós não sabemos qual é a programação da nossa lâmpada. Porque tem lâmpada que queima antes, não é verdade? Então, qual é a programação? Quanto tempo eu vim aqui? E isso tudo está lá. Um dia nós vamos saber. Ó, você foi planejado para tanto tempo, até tanto tempo você tinha que fazer isso. Vamos ver se você... E claro, não é um castigo. Vamos ver se você conseguiu passar pelo planejamento. Se sim, sim. Se não, não. E nós vamos recomeçar. Mas essa valorização desse tempo, que tem um planejamento, tem uma programação dessa vida. Não é verdade? E nós precisamos compreender isso, senão a gente vai ficar perdido achando que tem uma lâmpada acesa para sempre. E ela não está acesa para sempre. Essa oportunidade que nós estamos tendo é única. Com as pessoas que nós temos, com a família que nós temos, é única. Ah, mas eu vou ter outra vida. Vou, né? Nós vamos sair, vamos desencarnar, vamos continuar vivo, mas cada oportunidade é única. E isso é essa compreensão que nós precisamos fazer. E quanto mais eu me conscientizo disso, melhor oportunidade eu tenho para voltar e fazer mais e mais no meu desenvolvimento moral, na minha evolução. E é isso que a gente está falando desse período de um ano. Quando nós dividimos, né, como a humanidade divide o ano, a contagem de tempo nesse um ano, que são as estações, né, o que eu estou aproveitando? Por isso a gente faz essa reflexão do tempo passando, né? Será que eu estou aproveitando todo o potencial que eu tenho? E tem gente que está, né? Tem gente que está e está fazendo até mais. Novamente chega até os nossos ouvidos a voz de Jesus chamando-nos em doce entonação. Então Jesus nos convida a cada tempo, a cada dia, não precisa passar a gente ano, né? A gente lembra de Jesus em dezembro muito mais do que em outros tempos, né? Ontem foi interessante que uma pessoa me perguntou, um americano. Ele disse assim, às vezes, né, a gente está fazendo uma refeição juntas e eu sempre faço uma oração antes das refeições. E todo mundo que me conhece ou almoça ou janta comigo sabe que isso vai acontecer. Não em restaurante, não em público, mas em casa. Mesmo que tenha amigos, convidados ou se eu estiver na casa de alguém. E nós fazemos oração. E ele virou para mim e disse assim, eu preciso te fazer essa pergunta, eu não vou te perguntar. Ele disse, por que você sempre começa as suas orações agradecendo a Jesus? Ele falou assim, e ele não é religioso. Eu entendo que Jesus foi até, parece que foi nice, né? Mas você não tinha que agradecer a Deus? E ele dava assim, sim, mas Jesus veio, né? Jesus é esse irmão mais velho que veio nos mostrar o caminho. Aí eu falei, e americano, gente, não é religioso que te dá saber do espiritismo, né? Aí eu disse assim, eu vou te responder, você me perguntou, eu vou te responder. Eu falei, Jesus é o governador, ele é o responsável por esse planeta. Então quando nós agradecemos a ele, nós nos conectamos com ele por tudo que ele fez e faz por esse planeta. E eu quero agradecer o alimento que nós temos à mesa, o nosso dia, eu agradeço a Jesus. Ah, mas você está errada. Você tem que agradecer a Deus, porque Deus, imagina alguém não religioso falando isso, né? Deus foi que criou tudo, não foi? Foi, Deus criou tudo, mas fica mais difícil para a gente entender Deus, então eu prefiro pedir a Jesus. Porque Jesus, aí eu tentava passar para ele, Jesus, ele é um ser assim, ele está perto de nós, ele olha por nós, mas Deus não, Deus olha por nós. E aquilo me fez refletir, claro, Deus é o Criador, né? Deus é essa força, esse amor, mas Jesus é aquele ser que diz que nenhuma ovelha vai ficar perdida. Jesus é aquele ser que olha por todos nós, porque Deus falou para ele fazer isso, né? Essa é a responsabilidade dele, olhar pela terra. Então Deus é importante muito, né? É o mais importante, mas Jesus é esse caminho que nos leva a Deus, né? É ele que veio para mostrar, faça assim, siga assim.
E novamente, então, chega até os nossos ouvidos a voz de Jesus, chamando-nos em doce entonação. Pelo que mais aguardamos? Nessa reflexão, e agora aqui, né, cada um pensando consigo mesmo, o que eu estou aguardando? Eu estou nesse momento na minha vida. Eu chego no ano de 2026. O que eu estou aguardando? O que eu espero para a minha encarnação daqui para frente? Né? Será que nós já paramos para refletir sobre isso? O que eu estou aguardando? Eu só estou vivendo a vida. Né? Vamos ver onde que chega. A outra pergunta. O que temos feito do valioso patrimônio da fé? O que eu estou fazendo? O que eu fiz no ano que passou? E o que eu estou planejando fazer para esse ano? Desse patrimônio da fé que eu tenho. Eu estou tendo fé? Eu estou conseguindo fazer oração? Eu estou conseguindo realmente buscar essa espiritualidade? Como que está isso dentro de mim nesse ano? Qual a nossa real posição perante a vida? Nós vemos a opinião de outras pessoas. Nós vemos a vida acontecer, né? Guerras, gente. Eu acho que a gente não imaginava que em 2026 ainda teríamos tantas guerras, né? A política nessa coisa em todos os lugares, né? Uma coisa de extremos. Como assim? O que está acontecendo agora? Tudo que está acontecendo, né? Mas qual é a minha posição? Porque com tudo isso acontecendo, abala, a gente sabe que a energia do planeta abala, mas qual é a minha posição perante a vida? Quais os esforços que envidamos para modificar a situação vigente? O que eu estou fazendo para modificar a situação? Quando eu vejo algum comentário, alguma coisa que causa um certo pânico, um certo desconforto até, o que eu estou fazendo? Eu faço uma oração? Ou eu simplesmente falo, vamos ver o que isso vai dar, o que está acontecendo? Ou eu ainda contribuo para coisa negativa, para ficar pior? Como que eu estou vivendo isso, né? Qual é o esforço que eu estou fazendo para melhorar o mundo? Porque nós sabemos que quando tudo isso está acontecendo, vamos dar o exemplo da guerra, né? André Luiz fala sobre isso em Nosso Lar, quando estava acontecendo a Segunda Guerra, da energia densa do local, principalmente, né, na Europa. Mas imagina, no mundo inteiro. Ele dizia de uma energia muito negativa, onde eles tentavam tirar as pessoas, né, tanto que o Nosso Lar recebeu muitas pessoas, né, muitos desencarnados da guerra, porque as colônias não davam conta de tantas pessoas desencarnando, soldados continuando lutando mesmo desencarnados. Imagina o que é isso, né? Agora, a oração, nós sabemos que vamos pensar aquela coisa negra e a oração sendo uma luz, né? Quando eu faço oração, eu contribuo para a luz no meio de tanta coisa ali, né? Aquela energia densa. O que eu estou fazendo? Eu estou contribuindo com os meus pensamentos negativos ou eu já estou conseguindo fazer uma oração para ter luz? E é isso que nós precisamos, né, pensar, não só na questão da guerra, mas em tudo na nossa vida. Qual é a minha contribuição aqui nesse momento? Às vezes nós discutimos com alguém. A gente para fazer uma oração ou a gente continua discutindo? Como que eu faço? Qual é o esforço que eu estou fazendo nesse momento? Né? É engraçado quando a gente tem o marido também espírita, é assim, quando a gente briga, né, gente? A gente não briga, né? Seria um céu. Mas a gente já fala assim, às vezes até negativo. Vai fazer uma oração, vai? Depois a gente volta a conversar. Ele fala pra mim, às vezes eu falo com ele, vamos fazer uma oração então, vamos? Então realmente é isso, né? Eu acho que é a frase que a gente... Peraí que eu vou ter que respirar aqui, fazer uma oração, depois a gente volta naquilo. E modifica tudo, né? E realmente vai modificando a nossa vida. Hoje é e será constantemente a ocasião ideal para transformarmos maldição em bênção e sombra em luz. Então é exatamente isso que nós estamos falando, né? Hoje é o dia. Mas eu não estava fazendo isso, agora eu não vou fazer mais, porque eu sou assim mesmo. Já viu aquelas pessoas que postam as coisas mais negativas do mundo no social media?
E depois diz assim, eu olhei, eu tava olhando, né? Porque ainda aparece, o Facebook ainda relembra, né? Eu olhei, meu post apareceu hoje pra mim de 10 anos atrás, aí tem pessoa que fala assim, eu não acredito que eu escrevi isso. Eu não acredito que eu falei aquilo. Já vi pessoas, né, que põe lá, lava toda a roupa suja de casa no social media, depois deleta a conta, né? Por quê, gente? Porque a gente, né, acaba tendo esses impulsos, né? Não, se a gente não tem nada positivo para falar, a gente fica quieto. Olha que coisa boa para 2026, né? Porque o negativo a gente já sabe que depois a gente vai se arrepender. E se tiver, mesmo que você delete, se tiver nas mídias sociais, tem como aparecer de novo. Principalmente se a gente se torna uma pessoa pública, aquilo vai aparecer de novo e você vai ter que responder por aquilo. Então, negativo, gente, não é pra gente mandar pra frente e falar, é assim mesmo, eu penso nisso mesmo, porque a gente se arrepende. O positivo a gente nunca se arrepende. O que a gente fez de bom, a gente nunca se arrepende, né? Mas o que a gente faz que não é tão bom, depois a gente pensa. Na hora a gente até achou, né? Que tava, não, tem que falar mesmo, mas é isso mesmo, né? Mas não acontece assim. O tempo, eu vi o que estava antes. Tá. O tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. E ali no envelope orientar. Ano novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Então, cada ano a gente fala o quanto eu estou trabalhando, o quanto que eu estou aprendendo e o quanto eu estou servindo. E aí, quando a gente fala, a gente estava falando, né, desde o começo, essa transformação moral. O nosso trabalho material nós precisamos fazer, né? Essa é uma realidade. Mas o quanto que eu estou fazendo isso, né, aprendendo, trabalhando e servindo, moralmente falando. E esse moralmente falando é até dentro do nosso trabalho mesmo. Quando eu estou no meu trabalho, o que eu estou fazendo? Como que eu estou aprendendo? O que eu estou buscando? Como que eu estou fazendo tudo isso, né? Espera-se o ano novo para começar vida nova, para estabelecer novas metas de vida, propósitos renovados para tantas coisas. É comum as pessoas elaborarem suas listas de bons propósitos para o ano novo, para o novo ano. Nós não fazemos isso? Alguém fez esse ano uma lista? Tem ano que eu acho que a gente fala assim, esse ano eu não vou fazer não, esquece. Não esquece, eu já fiz isso antes, não quero fazer, não vou fazer. Né? Então, assim, nós esperamos muito do ano começando, nós esperamos sempre muito de um governo novo, de uma liderança nova, de um trabalho novo. Nós precisamos esperar isso de nós mesmos. O que eu estou fazendo? O que esse ano novo me traz para eu ser essa diferença que eu estou querendo ver? Nós cobramos muito, nós pedimos muito, né? Quando isso acontecer, vai melhorar tanto. Quando tal pessoa sair, quando tal coisa acontecer, né? Mas e o momento agora? O que eu estou fazendo, né? Lembra-te de que o ano em retorno é novo. A convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Então, como nós vamos fazendo todo ano essa lista, tá lá. Aquela meta lá do ano, não do 2000. Que o ano não acabou, gente, o ano ia acabar, né? Nossa, como vai ser isso? O ano vai acabar, tô chegando aqui, ainda temos tempo, né? Então ele vai falar, agora vai ser essa parte que não vai dar para ler, porque tá pequenininho, mas vou ler aqui. Se tens inimigos, faze das horas renascentes o caminho da reconciliação. Se nós temos inimigos, é esse o momento de reconciliar. Não queremos desencarnar com ninguém inimigo, nem está encarnado com inimigo, nós não queremos. Mas eu não vou falar com aquela pessoa nunca, aquela pessoa me prejudicou, aquela pessoa fez tal coisa, é inimigo, né? A gente não está falando para pegar o inimigo e transformar, ou pelo menos o texto, para transformar em amigo. Mas a gente precisa deixar ir, né, essas dificuldades,
que essa pessoa, Senhor, abençoe essa pessoa, eu não consigo estar no caminho dessa pessoa, mas que eu não me agarre a esse sentimento negativo. Porque ninguém está pedindo, né? Seria um grande erro, né? E a gente vê pessoas perdoando realmente, fazendo até amizade com pessoas que a prejudicaram muito, né? A gente vê de vez em quando aparece uma mãe que vai numa prisão e recebeu a pessoa que matou o filho, né? Coisas assim. Ela não precisa. Se ela fizer isso, é um passo imenso. Mas o que nós precisamos fazer é deixar essa pessoa ver, deixar ir, né? Não, que siga o caminho. Essa pessoa que eu tenho uma inimizade, que eu guardo aquele rancor, deixe esse rancor ir. Faça o trabalho para isso, né? É essa necessidade que nós precisamos compreender, né? Deixar ir. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para frente. Perdão. Perdão é muito difícil. Perdoar, esse perdão sincero, né? Ah, eu perdoo, mas eu nunca vou esquecer. Ninguém está pedindo para esquecer. O perdoar é justamente deixar esse sentimento ir. Porque se eu desencarno com esse sentimento, aí eu não consigo mesmo. E isso se conecta. Se essa pessoa também tiver esse mesmo conflito, a gente se agarra naquela pessoa. Já encarnado a gente faz isso. Se eu estou pensando naquela pessoa com raiva, e a pessoa está pensando comigo com raiva, a gente já está conectado. Desencarnou, vira, o que a gente conhece aqui, obsessão. Né? Obsessão é isso. Né? A obsessão simples são coisas assim. Né? Esse espírito vem agora cobrar, né, essa tensão, nós fizemos isso, eu resolvi aquilo, você fez aquilo, né? E se eu deixei ir, se eu não estou mais naquela sintonia, esse obsessor não consegue chegar perto de mim. Ou se chega, não me atinge. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Todo mundo tem momentos de tristeza, não tem como não. Né? Essa tristeza vai vindo, alguma coisa aconteceu e eu estou muito triste. Eu perco alguém e eu estou muito triste. Não tem como eu falar, não, peraí que eu vou ficar leve. Mas eu substituo as coisas, eu procuro fazer alguma coisa que vai me dar, né, uma certa alegria naquele momento. A tristeza vai estar lá, gente. É só um tempo mesmo, né? Para uma coisa muito triste, tá? Mas a gente precisa procurar, senão vamos paralisar naquilo, né? Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se eu sei que eu perdi muito tempo, não, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, lembre-se, há sempre tempo para isso. Não tem momento, não tem idade que a gente fala, não posso fazer mais. Né? Nós podemos continuar ou nós podemos começar agora. Que carta você escreveria para si mesmo no início deste ano novo? Se você tivesse que escrever uma carta para você, e a gente pode, né, escrever uma carta. Que carta nós escreveríamos? Eu trouxe umas cartas pra gente. São diferentes, cada um vai ter uma. Caixa distribuída, por favor. E nesse momento, eu gostaria que cada um realmente pensasse. Leia a carta que recebeu, são todas mensagens. Pode dar uma tradução também, que ele não tem. Tem até um negocinho. Tem tudo, é uma carta de verdade. Há quanto tempo vocês não recebem uma carta? Tem um negocinho. Então, um selinho que ele disse, uma carta fechada. E aí a gente pensa assim, o que eu gostaria de falar para mim mesmo nesse ano, nesse começo de ano, ou já em fevereiro, né? Gente, já pensando na primavera, né? Doido que a primavera chegue. Tá cheia de primavera. Eu quero uma também, por favor, que eu quero saber o que a espiritualidade vai me falar. Porque vocês sabem, né, gente? Quem escolheu a mensagem para vocês, qual que vocês vão receber a espiritualidade.
Alguém quer, vou guardar um. Alguém quer dividir? Você quer falar? Te tocou profundamente. Alguém? Você quer falar daí? Falar? Tá bom. Primeiro. Tá bom, fala. Essa carta aqui realmente tem o meu nome e o meu endereço. Realmente o que o meu eu está precisando receber nesse momento. Faça minhas as suas palavras. A minha também, eu recebi a minha também pra mim antes. Eu vou pegar aqui que eu sei que a espiritualidade vai escolher. Mas ela só fez a gente ficar curioso. Chicotada. Como é? Não chicotada. Você quer ler a sua carta? Você quer ler a sua carta? Não. É. Ela vai ler a carta dela. É pequenininha, mas... Querido eu, esse ano será melhor se aprenderes a perdoar. O perdão das ofensas é próprio das almas elevadas. Foi pra mim também. O meu, eu vou ler também. Eu vou ler a minha já. Alguém mais quer ler? Eu gostaria de ler alguma, Por favor, leia. porque essa aqui também foi endereçada a mim. Gente, pode ter certeza, tá? Todas são. Todas elas, olha. Querido eu, ao iniciar mais um ano, lembro-me de que nenhuma prova tem enviado a ser mentira. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Te tocou? Confia mais, reclama menos desse novo ciclo. Essa eu sei guardar, né? Quando eu pensei nisso, eu pensei realmente a gente ter esse momento que a gente possa escrever pra gente mesmo, com muita honestidade nesse momento de transição que esse planeta está passando, de dor, de dificuldade, né? De nós todos vivendo, né, como imigrantes num país onde os imigrantes estão sendo perseguidos. Isso atinge todo mundo. A gente vendo uma perseguição aos imigrantes no mundo inteiro, né, gente? E tem pessoas muito interessantes, tem pessoas que têm os documentos. Não, eu já sou cidadã. E acha, é só você ter um sotaque, acabou, né? Somos nós mesmos, somos nós que estão perseguindo. Eu gosto muito de ver as pessoas que defendem, dizem, não, vocês estão aqui pelo esforço, né? E a gente, né? Porque a gente tem contato com o americano, não, vocês são muito bem-vindos. Isso dá um carinho, mas saber que o nosso sotaque hoje, né? Cria um preconceito e as dificuldades, isso é uma dor para todos nós, né? Alguns estão tentando fingir, dizendo, não, esse papel não é para mim não, né? Mas sabemos que é, né? Então, esse é um momento que a gente não esperava estar vivendo, né? Porque é gostoso a gente se sentir bem-vindo, principalmente num país feito de imigrantes, né? Onde as pessoas vêm aqui buscar sonhos. Então, isso realmente dói, machuca, né? Toda essa estabilidade, essa certeza, esse momento de guerra, todos esses momentos, né, que a gente vai vendo. Então 2026 é um ano realmente para nós nos fortalecermos nessa fé que nós temos. Então eu vou ler a minha carta aqui, que também me tocou, eu vou pensar, vou refletir muito nela. Querida eu. Eu tô tentando abrir, né? Qualquer cartinha. Este novo ano não existe perfeição, mas esforço sincero. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Avança um pouco a cada dia. Não dá para fazer tudo de uma vez, né? Então a gente tem que lembrar disso. Não adianta a gente querer ser perfeito, né? Ah, peraí que eu vou fazer tudo perfeito nesse ano. Mas que a gente avance um pouquinho, que a gente se esforce, que a gente procure realmente essa bênção, né? Alguém mais quer dividir? Eu gostaria de dividir, Por favor. porque essa semana eu, orando, conversando com Deus, eu pedi que me mandasse um recado, uma resposta, porque às vezes a gente é muito cético. Né? Eu recebi uma que eu vou ler daqui a pouco que fala de gratidão e eu me considero uma pessoa grata, muito grata o tempo todo. Mas tem dias que a gente se pergunta o porquê da prova, o porquê dessa perseguição, o porquê de coisas que acontecem. E eu pedi uma resposta, eu recebi. Querida eu, exercita a gratidão neste ano novo. Se em vez de se queixar,
agradece a Deus por experimentá-lo. Deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Incrível, né? Todas as mensagens são diferentes, todas as cartinhas. E eu tinha certeza que a espiritualidade ia trazer. A gente sabe que eles fazem isso, né? A gente traz o material, a gente faz esse trabalho, mas a gente sabe que a espiritualidade inspirando, né? Como cada copinho de água que a gente recebe, que a gente tome também sabendo que a espiritualidade cuidou de nós. E para nós compreendermos que seja nesse ano, no próximo ano, nós nunca estamos sozinhos. Quando nós pedimos as respostas, elas vêm, né? E dividindo uma resposta que eu tive essa semana também, eu estava indo para o centro e eu estava muito triste com uma coisa que tinha acontecido, eu estava chorando em algum momento lá no centro, quinta-feira, e eu pensei, nossa, eu não vou porque eu vou chegar lá e vou estar chorando. E aí foi muito interessante, eu falei, não, eu vou, e eu falei, não vou chegar lá chorando, mas eu vou pensar o que aconteceu. E aí um tio meu me liga, e ele é paralítico, e ele tem uma grande dificuldade de falar no telefone. E ele de vez em quando me liga, né? E ele fala rapidinho, ele fala, então tá bom, eu já vou, só queria saber como você tava. E ele me liga, e pronto, aquilo me acalmou, me deu uma paz. Ele falou, mas Li, eu te liguei, você que me ligou. Eu pensei, foi a espiritualidade. E ele disse, eu acho que eu esbarrei o botão aqui. Eu falei, tá bom. E aí ele começou a conversar, depois passou pra minha tia, e uma graça. Então assim, pronto, acabou, sabe? Eu falei, olha, que me ligou, ele estava pensando em mim, obrigada, espiritualidade amiga, através de uma ligação, de uma carta, de uma mensagem, de um momento. A gente sabe que nós não estamos sozinhos. Nós precisamos continuar seguindo, trabalhando, buscando. Tudo vai dar certo, né? Vamos confiar no poder da oração. E para encerrar... Amiga, posso falar uma coisa que você falou tanto do passado, do futuro, do tempo de hoje? Uma coisa que eu notei que você falou assim, você falou quase que não queria usar a palestra porque o ano já está, né, muito passado. Só que terça-feira agora foi o Ano Novo Chinês. Eu vi também. Então o ano sempre do hoje, cavalo, né? Então está sempre Sim, sempre hoje. Sempre novo. Observe o tempo, pense no tempo, aceite o tempo. E agradeça ao tempo, de vez que o tempo recomeça cada ano. E todos nós, com a bênção de Deus, tudo podemos recomeçar. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus.